Oi, gente! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Mais uma vez eu por aqui com vocês, Joyce Vieira no nosso canal Tá na Bíblia aqui no YouTube. Mas lembrando que nós não estamos somente aqui no YouTube. Vocês nos encontram também, lá no Insta e agora no Telegram. Entra lá, se inscreve no nosso grupo para trocarmos assim uma figurinha. A gente tem um contato mais próximo, tem coisas exclusivas que a gente coloca lá no Telegram. Te espero por lá. Se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça. Esse canal é seu também, então se inscreve aqui. Ativa o sininho para você receber as notificações. E o mais importante de tudo que eu peço a todos vocês, dá uma curtida e compartilhe, porque compartilhando você permite que a palavra do Senhor alcance os seus queridos amigos, vizinhos, parentes, todos aqueles que carecem da presença do Senhor nos seus lares. E vamos dar continuidade então ao nosso estudo dos evangelhos canônicos na sua ordem cronológica. Então, encerramos o vídeo da semana passada falando sobre a tentação de Jesus lá no deserto. E isso está narrado em Mateus, Marcos, Lucas, mas não está em João. Dessa forma, então, hoje nós iniciamos o nosso estudo com uma narrativa que está em João, mas não está nos evangelhos sinóticos. Dessa forma, nós vamos vendo e comparando os enfoques que João dá e os diferencia dos demais evangelhos. O Evangelho de João, no capítulo 1, versos de 29 ao 34, vai dar enfoque ao momento em que João Batista afirma, atesta que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa comparação, essa analogia é feita buscando referências nas práticas cerimoniais do Antigo Testamento. Bom, vamos lembrar que todos os dias, pela manhã e pela tarde, um cordeiro era sacrificado no templo para trazer remissão dos pecados do povo de Israel. E isso está escrito e descrito lá em Êxodo, capítulo 29, versos 38 ao 42. Assim, esse cordeiro era o prenúncio do Messias, que viria finalmente e de uma vez por todas remir a Israel. Aqui o que João Batista faz é afirmar que Jesus é o Cordeiro de Deus, puro, imaculado, sem pecados, pronto para entregar a sua vida, para se entregar em resgate de toda a humanidade. João Batista se põe como testemunha ocular. E lá no verso 34 ele diz assim: eu vi e tenho testificado. Os versos seguintes desse capítulo 1 de João, que vão de 35 ao 51, nos relatam como os primeiros discípulos foram comissionados, tendo sido então André, irmão de Simão Pedro, e provavelmente João, os primeiros a serem chamados. Eu digo provavelmente porque o nome João não aparece no texto bíblico. E agora aqui, atenção, eu estou me referindo ao discípulo, a João, o apóstolo, não mais a João Batista, certo? Bom, estudiosos, teólogos afirmam que grandes são as chances de estarmos falando sobre João, o discípulo amado, aqui nesses versos. Ao lermos esses versos, nós percebemos uma coisa muito interessante, muito incrível. À medida que cada um vai sendo chamado e se disponibiliza a ser discípulo de Cristo, o primeiro desejo que nós percebemos que eles têm é de chamar mais alguém para essa jornada. E eles saem e contam essa novidade para outros também, chamando essas pessoas. E até hoje esse desejo, ele encontra guarida nos nossos corações, não é verdade? Quando nós conhecemos a Cristo e a maravilhosa obra, o seu poder sobre nossa vida, a sua obra salvífica em nós, o seu poder, o nosso primeiro desejo é de levar as boas novas da salvação aos que ainda não conhecem a Jesus. Bom, assim André se encontra com seu irmão Simão e logo lhe fala sobre o Messias, que traduzido significa Cristo, o ungido de Deus. Simão Pedro passa a seguir a Jesus também. No dia seguinte, quando Jesus está seguindo para Galiléia, ele encontra Filipe e lhe diz assim: segue-me. Simples assim, o chamado de Jesus para nós é simples. Ele diz:
segue-me. Filipe devia então estar com seu coração jubiloso, e então ele logo que encontra Natanael, ele afirma, ele diz assim: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E isso está lá no verso 45 do capítulo 1 do Evangelho de João. Natanael, esse episódio do encontro de Natanael com Filipe, todo o desenrolar dessa cena é bastante rico, é bastante interessante. Vamos prestar um pouquinho atenção a ele. Natanael aparece no Evangelho de João, mas não é citado nos outros 3 evangelhos. Preste atenção nessa informação agora. Estudiosos, porém, acreditam que seja a mesma pessoa que lá nos evangelhos sinóticos, vocês lembram que quando eu falo sinóticos, eu estou falando de Mateus, Marcos e Lucas, que possuem esse nome, evangelhos sinóticos, pela similaridade das narrativas encontradas neles, ok? Então vamos lá. Estudiosos acreditam que seja a mesma pessoa que nos sinóticos é chamado de Bartolomeu. Assim sendo, Natanael seria um dos 12 apóstolos. Bom, quando Filipe se encontra com Natanael e diz ter encontrado a Jesus de Nazaré, Natanael faz uma pergunta, né? Uma pergunta que para nós deve parecer meio sem sentido, até estranha. A Bíblia diz assim, olha, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse, vem e vê. Na verdade, Nazaré era uma cidade pequena e por isso pouco valorizada. Então não se acreditava que de lá viesse o rei dos judeus, pudesse vir alguma coisa boa, que dirá o rei dos judeus. A narrativa aqui em João apresenta Natanael, que era um conhecedor das Escrituras e ele vivia segundo os costumes farisaicos. Lembra que nós já conversamos aqui no canal falando sobre esse grupo, né, sobre os fariseus, um grupo apegado ao rigor da lei e às obras. Então, o verso 45, de 45 a 49, esses versos nos mostram a conversa que Jesus teve com Natanael. E foi assim, eu vou ler para vocês. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse ao seu respeito, eis que verdadeiramente um israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Então Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então esses são os versículos 45 ao 49. Vamos entender um pouquinho por que é que Natanael discerniu, como é que ele entendeu que de fato Jesus era o Rei dos judeus, era o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Por essa simples afirmação, eu te vi debaixo da figueira, né? Então vamos lá. Quando Jesus afirma que ele era um israelita, em quem não há fraude, ele sabia da procedência de Natanael e que ele pertencia ao povo de Israel por convicção. Convicção pessoal e não somente por descendência de sangue. Uma vez que Filipe fala com Natanael sobre as afirmações messiânicas que estão presentes na lei e dos profetas, chegando a citar até Moisés, vocês viram lá no texto, nós entendemos que Natanael era provavelmente alguém que estudava as Escrituras, o Antigo Testamento. O interessante é que o costume farisaico era de estudar a palavra de Deus, o Antigo Testamento, à sombra de uma árvore. Assim, quando Jesus revela para ele que entendia as suas origens, pois o tinha visto sobre a figueira, ou seja, Jesus associou, o viu debaixo da figueira e chegou à conclusão de que então ele estava estudando o Antigo Testamento. Ora, nosso Senhor Jesus era Deus, ele sabia de todas as coisas. Enfim, Natanael percebe, Natanael tem o discernimento que ele estava falando realmente com o Filho de Deus. Bom, meus queridos, assim eu encerro o estudo de hoje, pedindo ao Senhor que possamos discernir e entender a magnitude que é ser discípulo de Cristo. Para Natanael,
Depois que ele de fato entendeu quem era Jesus, Jesus lhe fez uma revelação dizendo que a partir daquele momento em que em seu entendimento foi aberto, ele veria coisas maiores. Que nós possamos ter um entendimento aberto pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós e assim possamos ver o que Jesus prometeu, que está descrito lá no verso 51 de João, capítulo 1, que diz assim: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem, que era ele próprio Jesus. Embora sendo Filho de Deus, divino, ele era humano, filho do homem, porque isso sim está na Bíblia.